Olá, meu nome é Felipe Nunes e vou dar início à nossa apresentação no seminário de Farmacologia Cardiovascular e Respiratória. E o nosso tema é inibidores de SGLT2 na insuficiência cardíaca. Meu grupo é composto pelo Eduardo, Felipe Batista, Felipe Ziunic, Melissa e Pedro. Por mais que todos nós tenhamos contribuído para esse trabalho, apenas eu, Felipe Nunes, e o Felipe Ziunic vamos apresentar. Primeiro, é importante entender o que é a insuficiência cardíaca. Esta é uma condição em que o coração não consegue bombear sangue de maneira eficaz o suficiente para atender às necessidades metabólicas do organismo. Isso pode acontecer devido à hipertrofia do músculo cardíaco ou dilatação das câmaras cardíacas. Um aspecto importante é a pressão diastólica final, que é a pressão no ventrículo esquerdo ao final da diástole. Em pacientes com insuficiência cardíaca, essa pressão tende a aumentar em resposta às mudanças estruturais do coração. Aqui, comentando sobre alguns sinais e sintomas e alguns exemplos de achados semiológicos. Na insuficiência cardíaca direita, temos urgência jugular, hepatomegalia, ascite, edema de membros inferiores. Na insuficiência cardíaca esquerda, a ortopneia, a dispneia paroxística noturna, alguns achados semiológicos como os estertores, tosse, taquicardia. As principais causas de insuficiência cardíaca incluem a doença arterial coronariana, valvopatias que geram sobrecarga ventricular, hipertensão arterial sistêmica, álcool, drogas, doenças de Chagas, entre outras. Nos últimos anos, houve um aumento na incidência de insuficiência cardíaca devido ao aumento de condições precursoras dos fatores de risco, como hipertensão, diabetes, obesidade. A insuficiência cardíaca pode ser classificada de acordo com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, que é a porcentagem de sangue que o ventrículo esquerdo bombeia a cada batida. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a ICFR, é a forma mais grave da condição. Os inibidores do cotransportador de sódio-glicose 2, SGLT2, são uma classe de hipoglicemiantes que estão sendo utilizados no tratamento de insuficiência cardíaca, visto que reduzem hospitalizações e morte cardiovascular por IC. Seu uso é recomendado para insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, já com dose máxima de beta-bloqueadores sendo utilizada. As drogas disponíveis utilizadas para esse tipo de doença são a dapaglifosina e a empaglifosina. Agora, sobre o artigo que foi publicado no The New England Journal of Medicine, ele busca comparar os efeitos da dapaglifosina em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida comparados com um placebo. Sobre o estudo DAPA-HF, ele foi um ensaio duplo cego randomizado, realizado com inicialmente 8.134 pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, dos quais 3.390 foram excluídas pelos critérios de exclusão, dentre eles a diabetes mellitus 1, o tratamento recente com um inibidor de SGLT2, sintomas de hipotensão e filtração glomerular estimada menor que 30 mm por 1,73 m² de área corporal. 4.744 pacientes foram então randomizados entre o grupo placebo e o grupo que recebeu dapaglifosina. Além disso, os dois grupos receberam também a terapia farmacológica usual para insuficiência cardíaca. A maioria dos pacientes eram homens, brancos, de 66 anos, e eles foram analisados em 410 centros diferentes espalhados em 20 países. No total, 42% dos pacientes em cada grupo tinha diabetes mellitus do tipo 2. Os pacientes foram avaliados em 14 dias após a randomização e, novamente, 60 dias após a randomização, com o principal foco sendo avaliar a insuficiência cardíaca desses pacientes, avaliar a função renal, avaliar possíveis eventos adversos que possam ter ocorrido com esses pacientes e a taxa de potássio de cada um. Visitas adicionais foram feitas de 4 em 4 meses depois desses primeiros 60 dias. O desfecho composto primário esperado pelos avaliadores era a piora na insuficiência cardíaca
seja ela por uma hospitalização ou uma visita urgente requerendo terapia intravenosa para insuficiência cardíaca, ou morte de causas cardiovasculares. Esse desfecho ocorreu no grupo com dapaglifosina em 386 pacientes, o que representa 16,3% desse grupo. Já no grupo que recebeu placebo, 502 pacientes tiveram esse desfecho, o que representa 21,2% do grupo. Isso teve como resultado um hazard ratio de 0,79 no intervalo de confiança de 95%, de 0,65 a 0,85 e com um valor P menor do que 0,001. O efeito da dapaglifosina no desfecho primário foi consistente em diferentes subgrupos, como por exemplo os pacientes que não possuíam diabetes mellitus frente a pacientes que possuíam diabetes mellitus tipo 2. No entanto, pacientes que possuíam um NIRA 3 e 4 tiveram menos benefícios do que aqueles que possuíam um NIRA 2. E, no caso, NIRA seria a classificação da New York Heart Association. Um NIRA 3 seria aqueles pacientes que possuem sintomas desencadeados em atividades menos intensas que as cotidianas, ou aos pequenos esforços. E um NIRA 4 seria pacientes com sintomas já aos mínimos esforços ou até mesmo em repouso, enquanto que pacientes NIRA 2 seriam aqueles que têm sintomas leves durante atividades cotidianas. Nesse estudo, o desfecho de hospitalização por IC ou morte por causas cardiovasculares foi menor no grupo tratado com dapaglifosina, além de haver também uma redução nos sintomas da IC, medida através do questionário de cardiomiopatia de Kansas City. As limitações desse estudo incluem critérios de elegibilidade e exclusão altamente específicos, o que pode reduzir a generalidade dos achados. Ademais, menos de 5% dos pacientes eram negros e relativamente poucos pacientes eram idosos com múltiplas comorbidades coexistentes. Por fim, o tratamento foi eficaz tanto para pacientes com diabetes mellitus tipo 2 quanto em pacientes sem essa condição, o que sugere que esse medicamento possui ações benéficas para além da redução da glicemia, principalmente em pacientes com insuficiência cardíaca. Obrigado.